Inara, deixa Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a igreja que a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Aleluia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, para liberar vocês rapidamente de sentarem. Versículo 14, logo após vamos estar lendo 18. Os irmãos que acharam podem dizer amém. Os que não, misericórdia eu aguardo. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os ombros dela. Também deu-lhe o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Versículo 18. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Somente até aqui você pode se assentar. Aleluia. Meus irmãos, eu me chamo Inara. É um nome às vezes difícil de pronunciar. Sou obreira lá na igreja ATC Rocinha. Meu pastor é o pastor Alexandre, o qual já teve a oportunidade de estar pregando nesse lugar, juntamente com a nossa missionária Luanda. Hoje eu me encontro acompanhada do meu noivo lindo e estiloso, Mateus. Do diácono Vinícius, que foi quem nos trouxe. Senti falta, inclusive, do Domingos, que é o que sempre nos traz. E das minhas jovens, Ana Júlia e Ana Clara. Elas são uma bênção. Eu me encontro muito alegre de estar aqui nessa noite. Sou grata a Deus pela oportunidade, grata à vida dos pastores, grata à vida da minha liderança, a quem confiou essa oportunidade, né? Eu lembro que, quando eu cheguei na ATC Rocinha, eu estava sentada num culto do lado do meu pastor e eu disse assim: nossa, eu acho tão lindo o jovem que prega. Sabe, eu queria tanto pregar. Ele ficou quieto. Uma semana depois ele me manda uma mensagem dizendo assim: dia 28 de setembro você vai pregar. Eu lembro como se fosse ontem. Eu falei: sério? Desde o dia 28, do dia que ele me falou até o dia 28 estava passando mal. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles confiaram essa oportunidade à minha vida, esse desenvolvimento. Amém? Sem muitas delongas. Gente, eu achei muito interessante o tema. E eu tenho um problema sério com o tema, né? Eu me sinto presa, limitada, mas eu louvei ao Senhor por essa oportunidade de trazer um pouco a respeito dessa postura das mulheres gaditas. Eu gosto muito da palavra de Deus, ainda não conheço por inteiro. E conheci um pouco dessa história das mulheres gaditas. E há um tempo atrás o Senhor já havia ministrado ao meu coração a respeito de Agar. Que diante dessa ministração o Senhor me deu um pouco dessa postura gadita em Agar. Meus irmãos, o texto a qual nós acabamos de ler, ele é muito interessante porque ele vai relatar a vida de Abraão, que é um personagem principal dentro desse texto. E nós sabemos que diante da palavra a qual o Senhor ele libera Abraão, ele inicia sua jornada peregrinando. E diante dessa peregrinação, Abraão ele vai descer ao Egito e subir outras vezes, diante de algumas crises a qual Abraão vem vivenciando. E diante dessas crises, nós vamos se deparar com Agar. E eu acho muito interessante porque o personagem principal é Abraão. Mas mediante a uma decisão de Abraão, ou uma consequência da caminhada de Abraão, Agar vai aparecer nessa história. É lindo porque eu vejo em Agar alguém que não teve muitas oportunidades de escolhas. Eu vejo em Agar alguém que não projetou muito o seu futuro. Eu vejo em Agar alguém que não teve a oportunidade de sonhar, talvez, com o seu amanhã.
de talvez escolher um parceiro, de talvez escolher qual seria o nome do filho, ou projetar um futuro. Agar é inserida numa história da qual inicialmente, ao nosso olhar, Agar não tinha que estar. Em contrapartida, nós vamos entender um pouco da tribo gadita, e essa referência a qual a pastora ela veio trazendo, que era mulheres, homens, né, fortes, corajosos, valentes. E nós vamos ver que sobre a tribo de Gade há uma profecia. E diante dessa profecia de Gade, nós vamos ver que eles nasceram para vencer. Foram projetados para vencer. Só que a história de Agar vai nos dar um início talvez difícil. Porque início de um processo a gente não entende. Início de uma história a gente não entende. Início de certas crises a gente não entende. Início de certas dificuldades a gente não entende. E Agar é inserida nessa história sem ser chamada para ser inserida. Diferentemente de Abraão, a qual Deus vai olhar: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, onde vai haver um chamado. Aonde Deus vai olhar para a situação de Abraão, para a situação de Sara e vai dizer, liberar uma promessa. Agar não teve essa oportunidade. E agora a Bíblia vai nos dizer que é feita a promessa na vida de Abraão e passa anos, a promessa não chega. É feita a promessa na vida de Abraão e passa anos, as circunstâncias continuam a mesma. É feita a promessa na vida de Abraão e passa-se mais longos anos e o estado de Sara, sua mulher, ainda é o mesmo. E o pior, porque a Bíblia vai nos dizer que Abraão, ele já era avançado de idade. E sua mulher, além de avançada de idade, era estéril. E agora nós vamos ver que Sara, num ato desesperador, talvez acreditando que a descendência de Abraão iria morrer ali, ou não iria ter continuidade, ela vai chamar sua serva Agar. Ela vai inserir alguém que não tinha nada a ver com a história. Ela vai chamar alguém que não teve a escolha ou a opção de estar ali naquele lugar, para então dar essa continuidade à descendência de Agar. Esse texto, a qual nós acabamos de ler, vai nos dizer que Isaac agora já é nascido. E alguns historiadores vão nos dizer que Ismael tem a idade de quase 13 ou 14 anos. Ismael, como um ato infantil ou pré-adolescente, ele vai rir de Isaac, e isso é o suficiente para que Sara viesse dar uma ordem para retirar Agar, para retirar Ismael daquela geografia. E eu acho, isso aqui me prende porque a responsabilidade estava sobre Sara. E eu vejo Sara agora transferindo essa responsabilidade a Abraão. E o texto o versículo ao qual nós acabamos de ler, no versículo 14, vai nos mostrar agora Abraão dando essa responsabilidade a Agar. Dando a responsabilidade a alguém que não queria estar ali, talvez. Que não projetou estar naquele lugar, naquela geografia. A Bíblia é bem clara dizendo que Abraão deu um odre de água e pão a Agar. E colocou sobre os ombros de Agar a responsabilidade e os recursos para a sobrevivência diante de um deserto. Aí o texto continua dizendo para nós que, a princípio, Agar caminha errante no deserto. Eu preciso aqui abrir um parênteses diante dessa narrativa, porque
Nós vamos ver em alguns capítulos anteriores que Agar, não sustentando a humilhação a qual Sara a coloca, Agar vai fugir de sua senhora. E é nesses aspectos que eu consigo ver um pouco da mulher gadita que existe em Agar. Porque sair grávida, caminhar um deserto exige coragem. Sair grávida e caminhar diante de um deserto sem muitos recursos exige coragem. Mas voltar diante da palavra de um anjo, se submeter à mesma geografia, talvez à mesma situação, à mesma humilhação, exige valência. Precisa ser valente, às vezes, para se submeter a alguns processos. E alguém que um dia teve a coragem de sair, também vai ter a valência de voltar. E eu acho isso aqui lindo, porque sair de um lugar onde você estava habituada, ainda que você não quisesse estar, mas já estava habituada, mediante a um processo que você está vivenciando, é corajoso. Mas voltar e se submeter à mesma situação é valente. E Agar retorna. Agora o que Agar tem em mãos, ou tem para a vida, é o direito de sair. Agar agora ela tem a liberdade de sair. Agar agora não tem nem a possibilidade de escolher ficar. Ela foi colocada para fora. E ainda que Agar não viesse saber bem manejar como seria o processo, ou o crescimento, ou como daria recursos a Ismael, Agar é alguém que vai ter que aprender. A Bíblia vai nos dizer que é chegado um determinado tempo no deserto, a qual eu acredito que o deserto como um cenário geográfico difícil. Quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente vai entender que o deserto durante o dia ele é bem quente. E durante a noite ele faz bastante frio. Nós vamos ver mais à frente um cuidado que o próprio Deus tem com o seu povo no deserto. Mas a Bíblia não nos relata esse cuidado de Deus com Agar no deserto. Então nós não sabemos de fato a intensidade que Agar vivenciou esse processo. Nós não sabemos de fato a intensidade do calor que Agar sentiu no processo. Nós não sabemos de fato a intensidade da noite fria, ou da escuridão, ou do medo que talvez sobreveio sobre Agar. Nós sabemos que Agar chega a um determinado lugar, a qual Agar agora se depara sem recursos. Porque o que Abraão proporciona a Agar não é o suficiente para sustentá-la nesse processo. Mas quando Deus se apresenta a Agar, é o suficiente para dar direção, é o suficiente para dar uma palavra. Quando Deus se apresenta a Agar, é o suficiente para trazer vida novamente. Quando Deus se apresenta a Agar, Ele não dá só um odre, Ele apresenta um poço a Agar. A Bíblia vai dizer que Agar agora, sem ter como manejar a situação, ela vai deixar o menino debaixo de uma árvore. E a Bíblia é muito clara, dizendo que Agar agora ela vai parar distante como de uma lança de flecha. E se a gente se atentar a isso, nós vamos ver que a posição de Agar diz muito do propósito na vida de Ismael.
O posicionamento de Agar diz muito do propósito sobre a vida de Ismael. A Bíblia diz que ambos choram. Deus escuta o choro do menino, mas vai se apresentar a Agar. Isso aqui é tremendo e terrível. Nós tivemos a oportunidade e o privilégio de ouvirmos na quinta-feira que existe pessoas que estão do seu lado que têm a chave para a tua vitória. Que existe pessoas que estão do seu lado que têm a chave para o seu propósito. E Agar era essa pessoa. Agar chora, Ismael chora, Deus escuta o choro do menino, mas se apresenta a Agar. E eu acho isso aqui muito lindo porque muita queda vem através da mulher, mas existem restituições que Deus dá ao homem através de uma mulher. Existem recursos que Deus dá ao homem através da mulher. Existe vitória que Deus dá ao homem através de uma mulher. Existem tragédias que são paralisadas ou talvez que são frustradas através da sabedoria de uma mulher. É por isso que a Bíblia é linda e ela vai nos dizer que a mulher sábia, ela edifica uma casa. E Agar naquele momento, na posição que se encontrava, no momento em que o anjo aparece, e eu acho isso aqui também muito lindo, porque o poço já estava, mas quando Deus se apresenta, Agar consegue enxergar aquilo que estava à frente dela. E a gente começa a entender que tem guerras que ainda que haja muita sabedoria, ainda que tenhamos armas nas mãos e sabemos manusear as armas, tem provisões, ou tem recursos, ou tem resoluções de problemas que só vão acontecer ou ser geradas a partir do momento em que Deus se apresentar. E Agar consegue ver isso. Agar é uma egípcia, a qual talvez entendia muito da sua cultura, dos deuses a qual seguia, mas nesse momento, Agar consegue ver que o Deus de Abraão é o Deus que vê. E Agar consegue ver esse poço. E agora a ordem desse anjo para Agar é: Agar, ergue-te. Levanta. Pega esse odre, enche de água e leva o menino. Sabe o que Deus ele palestra ao meu coração? É tempo de se levantar. É tempo de agir. É tempo de entender qual é o seu propósito, o teu chamado. É tempo de entender que talvez a sua geografia anterior não te cabe mais. Mas é tempo de crescimento. É tempo de ser matriarca. É tempo de honra para a sua vida. É tempo de estabelecer um propósito na sua vida, não para você, mas para a vida do outro. A Bíblia é linda dizendo que Agar vai deixar o menino debaixo de uma árvore, vai parar cerca da distância de um tiro de flecha. Mais à frente nós vamos ver que o anjo vai dizer que ele será flecheiro no deserto. E o mais lindo disso tudo
que no momento ao qual Sara determina a saída de Agar, isso é pesado aos olhos e ao coração de Abraão. Só que Deus vai olhar para Abraão e vai dizer: Abraão, libera. Faz aquilo a qual Sara está mandando você fazer, porque de Ismael farei um povo. Só que diante desse percurso, diante dessa situação, a Bíblia vai nos dizer que agora Deus vai se apresentar a Agar e vai dizer: Agar, de Ismael eu farei um grande povo. E tem coisas que a gente vai começar a entender no processo. Há uma mulher que habita em nós, que nós só vamos conseguir entender ou enxergar, aprender sobre a força, sobre a coragem, valência dela diante do processo. Quem era Abigail sem se ver diante de uma necessidade de interromper uma tragédia? Quem era Rispa antes mesmo de lutar pelos corpos dos seus filhos? Quem era Ana sem ter vivenciado um processo? Quem era Ana sem ter chorado, sem ter sido humilhada? Quem era Agar, se não uma serva somente? E são exatamente esses processos e alguns percursos que Deus vai nos colocar, às vezes sem entender o porquê, às vezes sem escolhermos o destino, justamente para o Senhor despertar a mulher gadita que existe em nós, justamente para o Senhor despertar a valência que nós temos, a coragem que nós vamos precisar ter, aprendermos a manusear alguns artifícios que Deus já liberou, já colocou nas nossas mãos há muito tempo. E às vezes a gente está diante de um processo a qual a gente não consegue entender muito bem. Por que teu marido é tão atribulado? Por que teu filho te dá tanta dor de cabeça? Existem certas situações a qual o Senhor ele vai nos colocar justamente para despertar esse lado de nós. Eu louvo a Deus porque hoje, juntamente com o diácono Vinícius, nós lideramos o grupo jovem. E eu consigo enxergar em cada uma das jovens um pouco de mim. Entender que em algumas situações eu não posso gritar. Eu preciso ser mais calma. Entender que às vezes eu posso estar estressada, mas eu preciso exercer o fruto do Espírito Santo. Entender que às vezes eu estou a fim de estar desequilibrada mesmo, mas segurar um pouco as pontas. Entender que tem dias que minha alma vai se encontrar agitada, mas espera aí, por que está batida a minha alma e por que se perturba dentro de mim? E são justamente esses processos, esses dias intensos que nos fazem manusear as armas que Deus colocou nas nossas mãos, que nos fazem entender a nossa posição e o porquê do nosso posicionamento. Entender que às vezes o avançar do outro está mais na nossa mão do que no outro. Que talvez você quer ser uma ferramenta de crescimento, quer ser alguém que seja trabalhado para crescer, mas vai ser alguém para estar por trás, trabalhando na vida do outro para que o outro venha crescer, tendo que dar frutos para que o outro venha se alimentar ou se alimentar do seu testemunho. E a gente não entende às vezes o processo, não entendemos às vezes aquilo que a gente tem passado. Mas nessa noite não é noite de se perguntar o porquê, mas para quê, Senhor? Para quê, Senhor? Essa conferência não foi
colocada em vão, mas para entender qual é o teu lugar, mulher. Para aprender a manusear as armas que já estão na sua mão, ou a despertar essa leoa que existe dentro de você. Isso aqui não foi em vão. Não é uma noite em vão. Você não veio aqui à toa. Você não se encontra aqui à toa. Você não vivencia o seu propósito, o seu processo à toa. Você vivencia por um propósito. E qual é o teu propósito? Para quem é o teu propósito? Que armas o Senhor já liberou e já colocou nas suas mãos? Diante do processo que você vivencia há tantos anos, nunca se perguntou? Chega de porquê do propósito, mas o que eu preciso fazer diferente no propósito? Nesse processo. E Agar nos espelha alguém assim. Hoje eu posso dizer que eu sou alguém apaixonada pela história de Agar. Ela espelha essa braveza, essa coragem. Vai aprender a desenvolver um menino no deserto. Vai aprender a desenvolver um menino para um crescimento no deserto. Porque a Bíblia vai encerrar dizendo nesse capítulo que o menino cresceu no deserto. E Agar vai fazer jus da sua descendência. Vai trazer uma mulher do Egito a Ismael. É alguém que vivenciou um processo para entender a sua braveza. É alguém que vivenciou um deserto, dias intensos, para aprender a manusear bem o que estava em suas mãos. E nessa noite, nessa conferência, do que eu falei até aqui, se você não pegou nada, eu só te peço uma coisa, que você saia daqui hoje buscando, pedindo ao Senhor entendimento daquilo que Ele já colocou na sua mão, ou daquilo que Ele já projetou, daquilo que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Porque Gadita vence. Porque sobre a vida, sobre a tribo de Gade, já está estabelecido que eles seriam vencedores. E ainda que você fracasse em quase tudo, existe um propósito que Deus estabeleceu na sua mão, a qual a necessidade dessa braveza de Gadita precisa ser explorada, para que você não venha fracassar no propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Você é essa Gadita. Eu profetizo hoje na sua vida força, renovo. Eu profetizo que Deus venha se apresentar sobre a sua vida. Que Ele venha te renovar, te revestir nesse processo. Para que você venha entender o seu propósito. Para que você venha despertar a leoa que existe dentro de você. Para que você venha entender o chamado de Deus na sua vida. Para que você venha avançar com as armas que Deus estabeleceu na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Deus seja louvado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluias. Aleluia. Glória. Oh, aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Em breve Jesus